Bendito Deus, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Ó Deus bendito e fiel, Senhor do céu e da terra, estamos, meu Senhor, diante de Ti para suplicar, clamar pela igreja, trazer a palavra, Senhor, com o objetivo de ajudar, de alimentar, Senhor, e edificar os Teus servos, os nossos irmãos. Pai bondoso, olha, Senhor, do alto da Tua glória, contempla, Senhor, a Tua igreja, manifesta, meu Senhor, o Teu poder na vida da igreja, guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, meu Senhor, senhores e senhoras, toma em Tuas santas mãos, os Teus obreiros, Pai, cada ministro Teu, Senhor, abençoa, dá graça, confiança, sabedoria, temor, compreensão, Senhor, para transmitir a gloriosa mensagem da vida. Senhor do céu e da terra, abençoa o Teu povo, guarda, Senhor, os que estão fragilizados, abençoa, Senhor, os idosos, toma em Tuas santas mãos, dando graça, vigor, saúde aos enfermos, encorajando os que estão cansados, abatidos e fracos. Deus Todo-Poderoso, recompensa com a bênção dos céus o trabalho, Senhor, dos Teus servos, em benefício da igreja, em benefício, Senhor, das famílias, da comunidade, Senhor, de cada servo Teu que se aproxima do trono da graça com temor. Deus Todo-Poderoso, os nossos amigos, os nossos ouvintes, toma em Tuas santas mãos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos no ano 32 do serviço radiofônico e no ano 37 da nossa escola teológica. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, ajudando na edificação daqueles que estão chegando, se convertendo, participando da Igreja de Jesus. Nós vamos meditar hoje, meus amados irmãos, no termo do livro do profeta Isaías. Nós vamos ler no capítulo 7, versículos de 1 a 11. O tema de hoje é que Deus não precisa que alguém diga, Ele mesmo vê. O Senhor vê, o Senhor observa, o Senhor é a nossa testemunha fiel, mas se o Senhor, na sua bondade, vê a nossa injustiça, precisamos ter cuidado, precisamos estar atentos. Então vamos à leitura e vamos meditar, que o Senhor diz, não foi ninguém que me disse não, eu vi. Então vamos ler Jeremias 7, de 1 a 11. Glória ao nome do Senhor. Jeremias capítulo 7. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo,
Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que de nada vos aproveitam. Porventura, matareis e furtareis, adulterareis, jureis falsamente, queimareis incenso a Baal, andareis após outros deuses que não conheceste. Então virdes e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, fomos libertados para fazer todas estas abominações? É esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Amado Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua bênção, Senhor, fala conosco, nos dá a Tua graça, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, compreensão do Teu amor, da Tua operação, da Tua orientação e repreensão. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda a Tua igreja. Ó Senhor, manifesta o Teu poder na vida dos Teus servos, abençoando toda a Tua igreja, todas as faixas etárias. Toma em Tuas santas mãos e os Teus ministros reveste de graça para proclamar o Teu grande poder. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, a nação estava numa decadência grande. Tinha havido uma contaminação muito grande do reino de Judá, por causa do reino de Israel, o reino do norte. Israel foi dividido em duas nações por volta do ano 930. O Salomão morreu, o filho dele assumiu o trono de Judá, de Israel, no caso, era a nação, as 12 tribos, mas o Senhor já tinha usado um profeta e feito a divisão no seu propósito. Ainda não tinha se concretizado, mas ia se concretizar. O Salomão trocou o nosso Deus, o Deus verdadeiro, pelo Deus mentiroso, pelo Deus das nações, pelas idolatrias. Construiu muitos palácios e templos para suas mulheres, e elas dedicaram espaços às suas divindades. Mulheres pagãs de vários reinos que se tornaram esposas de Salomão, casamentos da época por o interesse literal do próprio rei, que era transitar livre entre Israel e as muitas nações. Então, aquela atitude nociva, perversa do rei Salomão, adotando os deuses das rainhas, os deuses das princesas, como se fossem também verdadeiros, um sincretismo perverso do rei Salomão,
Deus determinou a divisão do seu reino. E ao Senhor pertence a vingança. O Salomão trocou Deus pelos que não eram deuses, e Deus trocou a sucessão, que seria de um príncipe, filho do rei Salomão, por um sujeito que não era príncipe. Eu vejo com uma ligação muito forte entre a escolha perversa do Salomão e a resposta justa do nosso Deus. Bom, o reino foi dividido cerca de 930, entre 930 e 920 a.C., e quando foi em 722, 200 anos, foi muito tempo para fazer o mal. Muito tempo a existência do reino dividido, o reino do norte. E em 722 foi arruinado pelos assírios. Mas tinha ficado a contaminação dos bezerros de Jeroboão, tinha ficado a contaminação de muitos judeus descuidados, relapsos na adoração, relaxados. Muitos estavam assim, numa decadência espiritual muito grande. E neste texto nós aprendemos aqui que o Senhor chama o Jeremias, usa o Jeremias e dá a missão. Jeremias, você vai pregar hoje na porta do templo. Você vai pregar na porta do templo. Foi a leitura que fizemos, capítulo 7. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor. Fica em pé na porta do templo, na entrada, e proclama ali a todas as pessoas que entram para a adoração. Você vai dizer assim, versículo 3, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai. Deus é tão bom, meus irmãos, que não exige do homem a perfeição. Uma melhora já satisfaz. Melhorai os vossos caminhos, melhorai os vossos atos, melhorai as vossas relações de negócio, de amizade, relações familiares, melhorai os vossos caminhos. Vós que entra por estas portas, e eu vos farei habitar neste lugar. Aí vem o teor do que eles ouviam, e Deus sabia que era falso. Versículo 4. Não confieis em palavras falsas. Hoje é só o que se confia. Palavras falsas. Pastores fazendo curso de falsidade para falar bonito, falar agradável, lisonjear pessoas, massagear egos e bater carteiras. Infelizmente, só não vê isto se for um cego com má vontade. Praticamente assaltam, mas primeiro fazem o papel do morcego. Eu não entendo muito de campo, eu saí cedo demais do campo, mas dizem que o morcego abana o lugar que vai morder até adormecer ali naquele tipo de animal que ele vai sangrar. Bois, cavalos, mulas, jumentos. O morcego vai se alimentar com sangue, mas ele abana até dar um sono, uma sonolência no animal, e o lugar ficar assim, adormecidozinho. Pois é, hoje muitos estão fazendo jogadas com o povo. Vem de longe. Aqui,
Não confia em palavras falsas. E como eram as palavras falsas? Jure pelo templo. Você está em apuro? Jure pelo templo. Jure 3 vezes. Eu fui criado na malignidade da idolatria e os idólatras diziam no passado, não sei se ainda tem isto, é do tempo da minha burrice misturada com idolatria e rudez. Burrice, idolatria e rudez, tudo junto. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 3 vezes. Na verdade, o matuto não diz ave, ele diz armaria. Armaria, armaria, armaria 3 vezes. Lá na minha terra, o armário era quem era louvado. Certo? Pois é, aqui ensinava as pessoas a jurar pelo templo. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E Deus diz, isso é só besteira. Isto não vale nada. Isto é maldade. O que vocês precisam é melhorar os vossos caminhos. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, fazer juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimir o estrangeiro, se não oprimir a viúva, se não oprimir o órfão, se não derramar sangue inocente neste lugar, se não for idólatra, está aqui, se não andar após outros deuses, para o seu próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, eu vos darei garantias, eu vos darei segurança, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde tempos antigos e para sempre. A garantia de Deus era esta. Se eles fossem fiéis, se permanecessem fiéis, jamais sairiam daquela terra. Eu vos farei habitar neste lugar. Mas a reprovação continua. No versículo 8, o profeta, por ordem de Deus, diz, mas vocês confiam em palavras falsas. Vocês confiam em palavras falsas. Vocês confiam, vocês gostam de discurso bonito, vocês gostam de palavra agradável, vocês gostam de quem massageia o ego. Vocês gostam de serem massageados. Era o exercício do morcego, que muitos tinham aprendido. Massageava e depois tomava o que queria. Vocês gostam disto? Vocês gostam de palavras falsas que para nada aproveitam. Porventura, furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? Porventura, está correto? E então vireis e vos poreis diante da minha casa. Vocês fazem todo o mal. Vocês desprezam o estrangeiro. Vocês fazem injustiça com o órfão e a viúva. Vocês mentem à vontade, jura falsamente e ainda trai a mulher e o marido. Ainda trai o cônjuge. E ainda olha para os ídolos, ainda se tornou idólatra. Ainda pratica idolatria. E bate no peito e diz, nós somos livres, podemos fazer o que quiser. É o versículo 10. Então vireis e vos poreis diante de mim na minha casa.
a casa que se chama pelo meu nome, direis, fomos libertados para fazermos todas estas coisas. Somos livres, temos liberdade. Aí a pergunta: esta casa para vocês é uma caverna? Esta casa para vocês é um esconderijo de ladrão? Esta casa para vocês só é isto? Esta casa é minha, não é uma caverna, um esconderijo de ladrões. Eu mesmo vi isto. Eu acho lindo, porque Deus trata direto. Eu vi isto, eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Não era alguém rogando praga, não era alguém denunciando. O sacerdote tá chateado, está injuriado. O pastor pregou um sermão de carapuça. Carapuça coisa nenhuma, era a corrupção, era a maldade, era o aproveitamento, era a exploração do outro. Parece que não mudou nada em 3.000 anos. Na verdade, o livro do profeta Jeremias é do século VI a.C., mas em 2.600 anos parece que não mudou nada. A mesma coisa hoje. Adultério, lotado de adúlteros, exploradores dos outros, lotado, ladrões fazendo maldade e se escondendo nos templos, além das outras coisas. Administrar a igreja como quem administra a empresa, orgulho, avareza, petulância, tem nem notícia por onde anda o Espírito Santo. Aprender a fazer jogada, estão fazendo jogada. Isto é, no interior, na capital, na igreja grande, na igreja pequena, na seita do bispo e nas igrejas que estão sendo seitificadas, transformadas em seita. Eu invento o termo. Estão seitificando as igrejas para poder satisfazer o ego sujo de muitos. Depois, vem para a casa de Deus e diz: Senhor, tu deu a palavra, tu fez isso, fez aquilo. Eu fiz coisa nenhuma, eu mesmo vi isto. É fraude, não se confia em palavras falsas. Meus amados irmãos, Jeremias pregou isto há 2.600 anos. Está valendo para mim e para você. Não acredite em discurso. Não acredite em palavra falsa. Não acredite em profecia encomendada. Quando você conhecer algum perverso metido a idiota de igreja, eu profetizo, se afaste. Quem profetiza, fala pelo poder do Senhor e não pelo eu, pelo ego. Deus abençoe os meus irmãos poderosamente, maravilhosamente. Hoje nós vamos fazer, meus amados irmãos, uma oração pelos nossos amados irmãos, pastores aposentados, pastores jubilados. Tem muitos na capital e no interior. Muitos estão com boa saúde, boa condição física ainda, mas tem outros que não sabem mais praticamente nada, não resolvem mais nada com essas tecnologias. Tem alguns comendo na mão dos outros, literalmente, e agora sendo também até explorado. Vamos orar pelos nossos obreiros da geração que está terminando. Muitos estão, na verdade, abalados, abatidos, porque estavam no comando, agora são comandados.
Vamos orar por eles. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Meu Senhor, obrigado pelos nossos ouvintes, pelos nossos ajudadores, intercessores. Oh, Deus, estenda as tuas santas mãos sobre nós. Nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Abençoa os nossos alunos. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos meus alunos, pelos ex-alunos. Abençoa, meu Senhor, meus amados irmãos nas igrejas onde trabalhamos. Abençoa nossos irmãos na congregação da Igreja Portugal. Abençoa os nossos irmãos na congregação, a terceira etapa. Abençoa os nossos irmãos na quarta etapa. Abençoa, Senhor, os nossos amados irmãos, os nossos ministros, pastor Antônio José e família, toda a sua equipe. Abençoa, abençoa, meu Senhor, na capital e no interior. Agora, Senhor, te apresentamos os obreiros jubilados, Pai. Toma em tuas santas mãos da graça aos pastores, às suas esposas, suas famílias. Guarda, Senhor, tu conhece quantos trabalharam com amor, com humildade, sacrificando, Senhor, com esforços enormes. Ó Deus, agora recompensa eles com a bênção dos céus, com vigor, com saúde. Ó Senhor, dá graça aos meus irmãos na cidade e no campo. Pai querido, recompensa com a tua bênção aos que trabalham, os que levantam as mãos e a voz em benefício do teu reino. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.